Bienvenidos a Criptonave, su fuente principal para las últimas noticias en el mundo de las criptomonedas. Em menos de 2 semanas, a gente saiu da ressaca de Natal para um cenário que parece cada vez mais uma nova guerra fria financeira. Na semana passada, eu comentei com você sobre a batalha dos 80 mil dólares, a entrada forte de IA e de ativos do mundo real tokenizados como nova narrativa. Nesta semana, o mercado basicamente confirmou esse quadro, mas adicionou um elemento a mais. Estados e bancos centrais assumindo que o jogo mudou. Vamos começar pelo óbvio, o preço. O Bitcoin rompeu a zona dos 94 mil dólares, bateu máxima de 6 semanas e puxou de volta o apetite por risco. Lembra que há poucos dias os ETFs fecharam o ano despejando quase 900 milhões de dólares? Agora a gente vê o movimento inverso. Só nos primeiros dias de 2026, os ETFs de Bitcoin voltam a ter mais de 1 bilhão em entradas líquidas. O que isso significa na prática? Que a limpeza de final de ano foi muito mais fiscal do que estrutural. Os fundos venderam para arrumar o balanço de 2025, mas o dinheiro não decidiu abandonar o ativo. Ele está voltando agora em um ambiente de liquidez mais favorável, com a tal sinal silenciosa da própria Fed injetando liquidez via operações de mercado aberto. Do lado corporativo, a narrativa de longo prazo segue intacta. MicroStrategy abre o ano comprando mais Bitcoin. SharpLink trava 170 milhões de dólares em staking de Ethereum. E gestoras como Goldman Sachs e Bitwise chamam 2026 de ano-chave para a adoção institucional. Ou seja, quem tem horizonte de anos está usando essa faixa de preço como confirmação de tese, não como topo. Ao mesmo tempo, os grandes bancos começaram a mostrar claramente de que lado estão. Bank of America sobe a recomendação de Coinbase para comprar. Isso é o oposto do discurso de 2021, onde exchange era vista como vilã. Agora, na prática, Coinbase vira peça de infraestrutura para Wall Street. Lá fora, o ETF de fintech da Cathie Wood fecha 2025 com 29% de alta, mesmo com cripto apanhando em vários momentos. A mensagem é simples. A tese de tecnologia financeira não morreu com a queda de alguns tokens. Ela está migrando para modelos com receita recorrente, compliance e integração com o sistema legado. Do outro lado do tabuleiro, temos a geopolítica do dinheiro ficando cada vez mais explícita. A China ativa juros no yuan digital. Isso é um divisor de águas. A CBDC deixa de ser só um substituto do papel moeda e vira concorrente direto de depósito bancário e até de stablecoin privada. Por que alguém dentro da esfera de influência chinesa manteria o USDT sem rendimento se o Banco Central te oferece um ativo digital com juros garantidos e total controle regulatório? Ao mesmo tempo, a Rússia fecha 2025 com a stablecoin A7A5, superando o USDT e o USDC em emissão na região BRICS+. Isso mostra que as sanções não impediram a inovação financeira. Elas empurraram esses países para construir um circuito próprio de liquidez, paralelo ao SWIFT e ao dólar. Se você junta ECNY com juros, stablecoin russa doméstica e o avanço da Arábia Saudita, o desenho que aparece é de 2 grandes blocos de liquidez. Um ocidental, baseado em dólar, e outro oriental, baseado em CBDCs com juros e controle autoritário. Venezuela entra como um caso de estudo nessa história. De um lado, a captura do Maduro dispara volume recorde na Poly Market, com milhões apostando em sucessão política, ouro enviado para a Suíça, e até rumores de um tesouro secreto de Bitcoin usado para driblar sanções. De outro, usuários venezuelanos tomam um golpe pesado com o hack da Contigo, perdendo stablecoins que, na prática, eram poupança de sobrevivência. Isso conecta 2 tendências que a gente vem falando há semanas. Mercados de previsão virando hedge geopolítico em tempo real e, ao mesmo tempo, a fragilidade brutal de depender de custodiante centralizado em país com crise crônica. Enquanto isso, os reguladores respondem exatamente como você esperaria. O Reino Unido obriga usuários de cripto a abrir o livro para a Receita ou encarar multa pesada. A Colômbia força exchanges a reportar dados detalhados de transações e saldos. A DIAN, a HMRC, a Receita Brasileira, todo mundo fechando o cerco fiscal. E Chainalysis coloca gasolina na fogueira com um número que vai ser repetido em toda a audiência pública.
154 bilhões de dólares envolvidos em atividades ilícitas com cripto em 2025, boa parte impulsionada por golpes e hacks assistidos por IA. Isso nos leva ao outro eixo da semana: infraestrutura e segurança. Do lado positivo, a infraestrutura finalmente está fazendo o que prometeu. Lloyds, no Reino Unido, completa a primeira transação com depósitos tokenizados. Banco ABC, no Brasil, tokeniza 300 milhões de reais em recebíveis usando LIC. JPM Coin entra na rede Canton para conversar com outras instituições. Arbitrum vira rota preferencial de fundos tokenizados, e o Banco Central Brasileiro publica um mapa até 2029 para integrar Pix, Drex e RWA num único stack financeiro. Em paralelo, Polygon lança o Open Money Stack para pagamentos, e um ex-diretor do Banco Central do Brasil aparece com uma stablecoin lastreada em dívida pública, basicamente oferecendo a taxa livre de risco em formato token para tesourarias. Ou seja, enquanto a narrativa de bancos vão morrer perde força, o que a gente vê é banco virando protocolo e protocolo virando back-end de banco. No universo Ethereum, Vitalik faz um movimento importante de comunicação. Depois de apanhar meses ouvindo que Solana é mais rápida, ele aparece com um roteiro afirmando que Ethereum pode escalar milhares de vezes sem perder descentralização, delegando complexidade para as camadas 2. Na prática, é uma tentativa de recentrar a narrativa. Ethereum como camada de liquidação neutra, com L2s e rollups entregando o X. Esse discurso casa com outra tendência: reservas corporativas e produtos regulados em cima de ETH. Bitmain já acumula mais de 14 bilhões de dólares em Ethereum. Sharplink põe 170 milhões em staking. E a Grayscale começa a repassar o yield de staking diretamente para os investidores do ETF de ETH. Ethereum, aqui, não é mais um ativo de hype. É um gerador de fluxo de caixa para quem está disposto a travar capital. Enquanto isso, do lado das Alt L1, o que era cassino, vai ganhando carimbo de instituição. Morgan Stanley abre acesso a ETFs de Solana. A capitalização de stablecoins em Solana cresce quase 900 milhões de dólares em 24 horas. Jupiter lança a sua própria stablecoin JupUSD para ser a cola do DeFi na rede. Solana Mobile cria o token SKR para empurrar a boa adoção do celular. E empresas listadas como a UPEX publicamente falam em usar DeFi da Solana para rentabilizar tesouraria. Na mesma direção, Sui dispara em preço e volume, ao mesmo tempo em que traz um ex-comissário da CFTC para o conselho, copiando a cartilha. Primeiro compliance, depois ciclo de alta. O recado é claro: a alt-season deste ciclo não é mais aquela explosão caótica de microcaps sem CNPJ. Ela está sendo institucionalizada em torno de algumas L1 consideradas de utilidade. Solana na frente, Sui tentando ser a próxima, XRPL ganhando vida nova com bancos japoneses e até conversas com a Amazon para otimizar liquidez com IA. Mas toda essa sofisticação vem com um preço alto em segurança e privacidade. Ledger sofre mais um vazamento de dados, dessa vez via parceiro de e-commerce. Não é o hardware que quebra, são os metadados. Nome, endereço, e-mail. Exatamente o que um criminoso precisa para combinar phishing com ataque físico. Contigo, além do incidente em si, vira estudo de caso de como uma falha operacional numa carteira regional pode destruir a confiança de usuários que não têm plano B fora daquele app. Investigações on-chain mostram hackers lavando 273 milhões de dólares, misturando a AVE com Tornado Cash. E os relatórios de 154 bilhões em atividade ilícita alimentam a narrativa de que privacidade on-chain é sinônimo de criminalidade. Nesse ambiente, não surpreende ver o setor clássico de moedas de privacidade entrando em colapso. Scash perde desenvolvedores-chave por briga de governança e financiamento. Dash cai forte e testa suportes, e o capital migra para soluções de privacidade embutidas em camadas reguladas. ZK Proofs em Ethereum, camadas de privacidade opt-in em L2, em vez de moedas anônimas puras. É o que eu chamei no comentário anterior de o caso da privacidade absoluta. Para fechar, a fotografia de hoje é a seguinte. De um lado, você tem estados como Florida falando abertamente em reserva estratégica de Bitcoin, Butão e El Salvador minerando ou comprando BTC como política nacional, e agora a China pagando juros em ECNIQ. Do outro,
Bancos como Lloyds, JP Morgan, Barclays e Banco ABC tokenizando depósitos, dívida pública e recebíveis em redes públicas ou semipúblicas. No meio desse tabuleiro, Bitcoin completa 17 anos desde o bloco Gênesis sem CEO, sem call de resultado, funcionando todos os dias enquanto tudo isso é construído em cima ou ao redor dele. Do ponto de vista de estratégia, a mensagem desta semana não é de euforia, é de seleção. O investidor sério precisa decidir em qual lado desse novo mapa quer estar. Infraestrutura regulada que vai conversar com bancos e governos. Ou nichos de risco extremo. Seja em DeFi sem auditoria, seja em meme coins tipo White Whale, seja em moedas de privacidade que perderam o apoio de desenvolvedores. E, acima de tudo, precisa tratar segurança e fiscalização como parte do jogo, não como detalhe chato. O vazamento da Ledger, o hack da Contigo, os 154 bilhões em crimes e o uso crescente de IA para golpes mostram que quem não leva OPSEC a sério vira liquidez para o próximo relatório da Chainalysis. Como sempre, isso aqui não é recomendação de investimento. É leitura fria de um mercado que completou 17 anos e finalmente saiu do status de experimento marginal para se tornar campo de batalha de bancos centrais, Big Tech e fundos globais. Se você quiser continuar acompanhando essa transição com a gente, se inscreve na CryptoNave, deixa o like e ativa o lembrete para o próximo resumo semanal.